Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ele Não Disse Isso. E a Conmebol já divulgou a cidade onde vai ser a final da Libertadores de 2024, já tem o seu estádio preferido. Mas tem um problema em relação a esse estádio que eu considerei meio bizarro e acusa diretamente o erro da Conmebol em finais únicas. Não que eu seja contra a final única, tá? Mas como ela não funciona como deveria aqui na América do Sul. Isso acusa muito. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês e os candidatos aí a sediarem essa final. Tem um favorito, claro, que eu já trouxe um vídeo aqui no passado, mas tem outras alternativas também por um motivo muito peculiar. Deixa o like, segue, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e vamos pro vídeo. O renovado estádio Monumental de Núñez é o preferido da direção da Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, para receber a final da Copa Libertadores de 2024. Previamente marcada para 30 de novembro, mas tem um problema. Ele é muito grande. Sim, o estádio é muito grande, para 85 mil pessoas em capacidade liberada. Então, a Conmebol sabe que nos últimos anos, os clubes brasileiros têm chegado à final. Muitas vezes, 2 clubes brasileiros chegando à final. Então, eles têm medo de que, por ser longe e a locomoção não ser fácil, um torcedor brasileiro comum sair do seu país para ver uma final de Libertadores em outro país, eles têm medo do estádio parecer vazio, como em muitas finais recentes, não pareceu vazio, mas não suportou e não lotou em sua capacidade máxima os estádios das finais. E esses estádios não tinham a capacidade de 85 mil pessoas. Então esse é um medo da Conmebol. Com capacidade para 86 mil pessoas, o campo do River Plate em Buenos Aires faz florescer o principal temor da cúpula da Conmebol em suas finais únicas, um estádio vazio, a depender dos finalistas. A entidade divulgou que a capital argentina receberá a decisão, mas o estádio ainda não foi anunciado. Outros 3 equipamentos foram credenciados pela Conmebol e serão monitorados durante o ano. La Bombonera do Boca Juniors, com capacidade para 54 mil pessoas, Nuevo Gasômetro do San Lorenzo, capacidade para 47 mil pessoas, e José Amalfitani do Vélez Sarsfield para 49 mil pessoas. Então, qual foi a ideia da Conmebol? Reunir ali 3 estádios com capacidades aproximadas ali, o maior deles é a La Bombonera, com capacidade para 54, 55 mil pessoas, outros ali pouco menos de 50 mil pessoas, que em teoria, caso aí, dependendo dos finalistas, teria ali uma capacidade acima dos 80% de lotação máxima. Lembrando que 86 mil pessoas, de 54 para 86 mil pessoas, e você querer vender um espetáculo, imagens que vão rodar o mundo com estádio lotado, então assim, é uma diferença muito grande, é um temor muito grande da Conmebol em relação a isso, e eu consegui entender a Conmebol, né? A chance de um brasileiro estar nessa decisão é gigante. A depender do brasileiro, colocar ali 30 mil pessoas no estádio, eu acredito que qualquer um dos que estão consiga. Mas 86 mil pessoas, dependendo do adversário, dependendo do outro finalista, se for outro clube brasileiro, eu consigo ver 50 mil brasileiros entre 2 torcidas indo a uma final de Libertadores tranquilamente, mas 86 mil daria um aspecto vazio, deixaria a final menos atraente em questão comercial. Claro que você, torcedor do seu time, tá nem aí para isso, mas a Conmebol deve pensar nisso, porque são imagens que rodam o mundo. Imagina uma final de Champions League, as imagens rodarem o mundo e o estádio não estar lotado. A final única é esperada por isso, é um jogo único entre os 2 melhores times do continente, disputando ali um título importantíssimo, o mais importante de todos. Então eles querem vender um estádio lotado, esse é o medo. Mais 2 estádios foram apresentados pela AFA, Associação de Futebol da Argentina. O Tomás Adolfo Ducó, do Huracan, onde cabem 48 mil pessoas, e o Diego Armando Maradona, do Argentinos Júnior, com capacidade para 28 mil espectadores. A princípio, esses 2 não estão competindo, mas particularmente o campo do Argentinos intriga porque tem uma capacidade bem menor do que os outros, e a depender dos finalistas e da capacidade, eles devem levar torcedores a Buenos Aires. Poderiam ser a opção para evitar estádio vazio. Essa estratégia foi usada em 2023 na decisão da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU, do Equador. O jogo saiu de Montevidéu e foi para a região de Punta del Oeste, no pequeno Domingo Burguenho, com capacidade para 22 mil pessoas em Maldonado. Então, a Conmebol chegar a cogitar um estádio de 28 mil pessoas para uma final de Libertadores, preocupa, né? Mas eu consigo entender.
justamente por esse aspecto. Mas mesmo assim, um estádio muito aquém de uma decisão dessa não passaria aquela credibilidade e aquela grandeza que a decisão da Copa Libertadores almeja, né? E a Conmebol principalmente em questões comerciais. 6 equipes da Argentina disputam a Libertadores em 2024. O River Plate, San Lorenzo, Rosário Central, Talleres, Estudiantes e Godoy Cruz. Este último entra na segunda fase preliminar, os demais já na fase de grupos. A Conmebol deve esperar até a definição dos finalistas para escolher o estádio. Por isso, todas as opções vão precisar estar preparadas. Se o River Plate for para a final, claro que jogará no Monumental de Núñez. Se outro argentino se qualificar, é possível que o campo também seja escolhido, mas não com certeza. Uma decisão entre brasileiros, comum nos últimos anos, poderia ser no Monumental e seus 86 mil lugares, a depender dos participantes. La Bombonera, de um Boca não classificado, também seria uma opção. A direção da Conmebol vai avaliar a capacidade dos clubes de levarem torcedores a Buenos Aires. Em 2021, em um centenário de Montevidéu com 60 mil lugares, Palmeiras e Flamengo levaram um público que agradou a Conmebol. Essa matéria toda aí, essas informações é de Marcel Riso, lá no portal Itatiaia. Então é o seguinte, eles vão esperar até os 2 finalistas serem decididos para escolherem o estádio da decisão. Ponto final. Essa é a expectativa da Conmebol. Então todos esses estádios que eu citei no vídeo, eles têm de estar preparados para receber a decisão. Dependendo dos finalistas, eles vão escolher ali o estádio de acordo com as torcidas dos clubes que estiverem classificados à decisão, para evitar esse aspecto de estádio vazio e um estádio sem a sua capacidade máxima. Então, a teoria é, River Plate, ou até mesmo algum outro clube da Argentina se classifique contra um clube brasileiro, Monumental de Núñez, né, 86 mil pessoas, não vai ser problema de estar lotado. Caso cheguem 2 brasileiros, a depender dos clubes brasileiros, eles ainda manteriam a final no Monumental de Núñez. Eles levariam para lá, se forem 2 clubes brasileiros de massa, com potencial aí de levarem aí os 86 mil torcedores ao Monumental de Núñez. É isso mesmo, ao MAS Monumental. Mas, dependendo de outras combinações de finais, eles podem escolher outros estádios com capacidade que varia de 28 mil torcedores até 86 mil torcedores. Essa é a Conmebol atualmente. Quero saber a opinião de vocês, deixa nos comentários, é muito importante pra mim, tá? Deixe seu like também e não se esqueça de ativar as notificações. E qual estádio você gostaria que sediasse a final da Libertadores? E o seu time tá na Libertadores? Você acha que ele vai chegar até a decisão? Deixa aí nos comentários. Até a próxima.